Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Chat with Maggie. Hoje nós vamos falar de uma dúvida muito comum que os alunos sempre têm, que é a utilização do possessive case, ou seja, o apóstrofe S. Vamos lá? Então olha só, we use it to express that someone possesses something. Ou seja, nós vamos usar o caso possessivo quando queremos dizer que alguém possui algo. The house of Tom seria a tradução literal, a casa do Tom. Mas em inglês, nós vamos inverter a ordem das palavras e colocar o possuidor antes da coisa possuída, seguido do apóstrofe S, mais aquilo que ele possui. Então, o correto aí é dizer Tom's house. To form the possessive case, we follow these steps. Então, aí, como é que nós vamos usar o possessivo? Como eu já citei no exemplo anterior, é sempre quem possui, seguido do apóstrofe S, mais a coisa que a pessoa possui. Existem algumas regrinhas quando nós temos palavras no plural ou nomes próprios seguidos de S. Vamos ver como isso funciona. Ok. Se o possuidor for um substantivo no plural ou um nome próprio terminado em S, nós vamos acrescentar apenas o apóstrofe. My parents' car, the kid's toy and Mr. Jones' house. Mas, se o meu possuidor for um plural irregular, nós vamos acrescentar o apóstrofe S. The children's ball, the women's rights. Então, até agora tudo bem? O que nós vamos ver agora é como usar o apóstrofe S quando nós temos dois possuidores e apenas uma coisa possuída, um objeto possuído. Ou quando nós temos dois possuidores e dois objetos possuídos. Olha só, se você tem duas pessoas e apenas um objeto possuído, nós usamos apenas o apóstrofe S no final da segunda pessoa. Mary and Jane's mother. Por quê? Porque é a mãe da Mary e da Jane. É uma mãe só. If there are two people and two things, então se nós temos duas pessoas e dois objetos, nós vamos usar um apóstrofe S em cada pessoa. John's and Tom's wives are friends. As esposas do John e do Tom são amigas, porque no caso aí nós temos duas esposas. Se eu tenho um nome próprio histórico, eu posso usar o formato nome mais o of mais o nome, mas nós também podemos usar apenas o apóstrofe. Por exemplo, the teachings of Jesus or Jesus' teachings. The laws of Moses or Moses' laws. The book of Jeremias or Jeremias' book. E alguns outros exemplos de nomes históricos aí, Eurípides, Arquimedes, Mércules, Brás, Getúlio Vargas, Villa-Lobos, Tiradentes e outros. Até aí tudo fácil, né, pessoal? O problema é quando a gente começa a querer colocar possessivo em coisas do tipo as chaves do carro, a parede da casa, o pé da cadeira. E aí nós precisamos pensar muito bem em como é que nós vamos construir essas estruturas. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu tenho dois substantivos juntos, o primeiro substantivo normalmente está adjetivando o segundo. Então, todas as vezes que nós formos usar a forma de substantivo mais substantivo, nós temos que pensar se aquele substantivo que vem primeiro está dando, de uma certa forma, uma qualidade para o segundo substantivo. Caso contrário, nós temos que usar a estrutura do of. Vamos ver como isso funciona no slide? Então, nós não usamos o possessivo se o possuidor for um objeto ou se, no caso, esse objeto, esse substantivo que descreve esse objeto, não puder qualificar o outro substantivo. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Eu tenho aqui the keys of the car. O que vai acontecer? No caso de keys, keys é um substantivo e car também é um substantivo. Quando eu faço a inversão, a minha frase fica the car keys. Nesse caso, a palavra car, ela se torna adjetivo da palavra keys. Então, ela está qualificando o tipo de chave. É a chave do carro.
mas existem algumas situações em que isto não é possível. Então, aqui nós temos o caso onde eu não posso fazer essa inversão. Por quê? Porque um substantivo não vai qualificar o outro. Então, eu digo, we didn't see the end of the film. Eu não posso dizer the film end, porque no caso aí, a palavra film não é o adjetivo da palavra end. Do you know the cause of the problem? E não the problem cause, porque nesse caso, a palavra problem não vai adjetivar o substantivo cause. Então, aluno, espero que você tenha entendido direitinho como utilizar o caso possessivo e como não utilizar o caso possessivo. O que você tem que lembrar sempre é, uma palavra está adjetivando a outra? Se sim, você pode fazer sim a inversão e não usar o apóstrofe S no caso de dois substantivos. Caso contrário, você tem que usar a palavrinha of. Muito obrigada e até o nosso próximo Chat with Meg. Tchau!